Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre um tema super atual: liderança adaptativa e multigeracional. E tenho ao meu lado o prazer de receber Dani Barcelos, consultora, mentora, palestrante, trainer, professora da PUC de Minas, nos cursos de pós-graduação de diversidade e inclusão, também é fundadora da DB Consultoria e da Mosaico Gerações, que eu vou pedir para ela explicar mais adiante. Muito obrigada, Dani, por estar hoje nesse episódio e dedicar o seu tempo e trocar e gerar ideias sobre o mundo corporativo. Ô, Denise, eu que agradeço o convite. Maravilha estar aqui falando de um tema tão atual, realmente, tão gostoso de falar. Se a gente não segurar, a gente fica umas 2 horas conversando. Ainda mais duas mulheres, né? Bom, para começar, a liderança adaptativa é uma abordagem flexível. Eu não consigo falar sobre adaptação sem pensar na habilidade de ser flexível, que permite aí aos líderes se ajustarem às mudanças constantes no ambiente de trabalho e ainda focar e manter a eficiência e a eficácia e inspirar suas equipes. Isso envolve a habilidade, aí já começa relacionando, ser resiliente, ter a capacidade de se adaptar rapidamente e encontrar soluções inovadoras para os desafios que surgem aí no caminho. Vamos aprofundar um pouquinho mais, e aí esse prazer de trocar essa ideia. Quais são as principais atitudes e habilidades que os líderes hoje precisam ter para trabalhar em um ambiente em constante mudança? Bom, a primeira coisa você já falou, né? A flexibilidade, né? E adaptabilidade, né? A gente precisa, o mundo está mudando. Se a gente ficar preso, né, em paradigmas, em estratégias que foram pré-definidas, mas nós definimos essa estratégia, tem que seguir, isso não dá certo, né? Porque a gente tem que estar se adaptando o tempo todo. Agilidade é uma habilidade muito importante nesse caso, né? Ser flexível, ser ágil, porque a gente tem que se ajustar, né? A gente tem que se ajustar o tempo todo. A gente está indo nesse caminho, mudou isso, tem que se ajustar. Então, a questão da resiliência que você falou, e eu falo um pouco mais profundo, eu gosto muito da palavra antifragilidade. Porque a resiliência, né, é você passar por um desafio e voltar para o mesmo estado, né? A antifragilidade é você melhorar a partir daquele desafio. Tem Então, um livro, né, inclusive com esse título. antifragilidade é uma habilidade extremamente importante para qualquer liderança, extremamente importante. E para gente ter antifragilidade, a gente precisa é, tem uma característica muito grande que eles falam que é da geração Y, que é a geração que arrisca, né? Então a gente precisa arriscar e ser antifrágil, né? Aprender com os erros, errar, se permitir errar e aprender com esses erros, Ser né? vulnerável, né? Vulnerabilidade é a outra palavra que eu coloquei aqui. Eu adoro a Brené Brown, né? Brené Brown, e Brené ela Brown. fala, né? Ela fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade, que a minha geração, a gente escondia isso, né? A gente sempre escondeu isso, a gente sempre se mostrou, né? Uma potência forte, nada me quebra, né? E não é por aí que a gente tem que ser. Então, a vulnerabilidade é uma outra coisa que eu ia colocar. Então, me permita acrescentar, né, o líder na nossa geração, que você deve estar na mesma geração que eu, não se permitia não ter respostas. Se ele não sabia, ele inventava, porque ele era visto como o detentor de todas as respostas e não poderia ter dúvidas, né? Sim, exatamente, exatamente. Isso era desgastante, né? Desgastante. Isso era muito desgastante. Por isso que a gente vê muita gente tendo doenças mentais aí no trabalho, né? Por causa disso também. Sim. E aí entra a questão da humildade, né? Que é uma outra habilidade, uma característica que a gente precisa ter de saber que reconhecer que a gente não sabe tudo, né?
que a gente não é detentor da verdade absoluta, que a gente tem que aprender. Aí vem o aprendizado, né? O lifelong learning, que a gente chama, que é o aprendizado, a gente tem que aprender todo dia. Né? E para a gente aprender todo dia, a gente tem que ser humilde para saber que a gente não sabe tudo. Exato. E, por fim, eu gostaria muito de citar aqui é a inteligência emocional. Inteligência emocional é fundamental para a gente lidar nesse mundo de mudanças, né? Ontem, Fundamental. ontem eu fiz uma gravação sobre a transformação do mundo corporativo com a IA, e esse aprendizado constante veio muito na nossa conversa do episódio anterior, que é para todos os níveis, né? Não só para o líder, ainda mais com a IA atropelando a gente. Se você não correr com o teu conhecimento na mesma velocidade que a transformação está vindo, alguém vai ficar para trás. Então, que não Sem seja dúvida. a gente. Então, Com certeza não será. então aí que seja bem atento para todos os níveis hierárquico, o desenvolvimento e crescimento a cada momento que a pessoa esteja na sua vida. Agora, quais são algumas estratégias? Nós falamos aí de habilidades que elas devem ter. Quais são algumas estratégias para os líderes que eles podem implementar para desenvolver essas habilidades de liderança mais adaptativa, uma vez que as gerações estão aí se encontrando, se esbarrando aí em todos os ambientes, né? Acho que a primeira coisa é autoconsciência, né? É a consciência, eu chamo de autoconhecimento e autoconsciência. A consciência de que entender, compreender a necessidade de ser essa liderança, né? É perceber que o mundo está mudando rapidamente, que as gerações, 4 gerações trabalhando junto, que as gerações são diferentes, né? Então, primeiro é ter essa consciência, depois é ter o comprometimento, né? É querer, né? Porque eu estava numa palestra do Sebrae antes de ontem, e eu comentei, estava quebrando paradigmas da geração 50 a mais. E eu falei sobre tecnologia. E uma pessoa levantou a mão e falou assim: Ah, mas as pessoas têm dificuldade de aprender tecnologia, sim. Aí eu falei assim: olha esse paradigma que você precisa, que quem quer aprender, aprende. Então, a primeira coisa é querer, é o querer. Né? Que minha mãe não aprende, porque ela não quer. Então, pensa um pouco nisso. Né? Para a gente mudar, a gente precisa querer. Né? A primeira coisa. O autoconhecimento é fundamental para isso, né, Denise? Assim, a gente ter consciência dos nossos valores, né? Dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos. A gente tem que ter consciência do que a gente precisa melhorar, do que a gente está fazendo que não tá dando certo. E para isso a gente precisa escutar as outras pessoas também, né? A gente precisa que as outras pessoas, dar abertura, que as outras pessoas nos deem feedback das nossas atitudes, é pedir para a nossa equipe nos dar feedback das nossas atitudes, pedir feedback para os nossos amigos, para os nossos familiares, do nosso comportamento, né, mediante as situações. Então, a gente precisa, mais uma vez, ser vulnerável e falar, olha, eu preciso de ajuda para mudar. Né? Então, é a consciência, o autoconhecimento, é pedir ajuda mesmo, né? Uma coisa que eu sempre falo com os meus mentorados e minhas mentoradas, eu indico muita meditação. A meditação ajuda muito, assim, a gente se conhecer, né? Porque a gente se observa, né? A gente ajuda a controlar a ansiedade, que é uma coisa que a gente precisa muito nesse mundo de hoje, né? De atropelamentos, controlar as nossas emoções, entender as emoções das outras pessoas. Então, assim, a gente prestar atenção, né? A meditação, às vezes a pessoa acha que meditação é só sentar, né, em posição de lótus e tal. A meditação ocorre em vários momentos da nossa vida, né? A gente pode estar fazendo uma caminhada, você observa a sua respiração, você observa o seu comportamento, as suas emoções, por que você reagiu daquela forma, né? Isso é um processo de meditação ativa. Então, assim, a gente está no momento presente, né? A gente nunca vive no momento presente. Exatamente. E você trouxe sobre o estar aberto para aprender, né? E aí cada um entender que tem o seu
a sua bagagem de aprendizado e a sua realidade, e saber, eu vou chegar lá. Eu posso ir um pouquinho mais devagar, de acordo com tudo que eu acumulei até aqui. Então, quebrar também essa crença de não vou conseguir a hora que você trabalha o autoconhecimento e a autoconsciência, mas Uhum. focar aonde você quer chegar, que é quebrar essa barreira do eu posso, eu consigo, eu vou atrás, na minha velocidade, da forma que eu consigo aprender. Sim, cada um é cada um aprende de uma forma, numa velocidade. O que não pode uma coisa que é importante, a gente não se comparar às outras pessoas, né? Exato. A gente tem essa mania muito grande de se comparar. Então a gente não pode, cada pessoa é uma pessoa única, tem o seu momento, o seu processo. Então, quando a gente deixa de se comparar com as outras pessoas, a gente fala assim, olha, eu não preciso ir na velocidade que ela está, eu não preciso, mas eu posso ir do meu jeito, no meu processo, e entender que seu processo é válido, né? Agora, isso tudo é esse autoconhecimento e autoconsciência, saber que essa transformação está acontecendo e deve estar cada um aberto e atento para fazer essa transformação e começar de dentro para fora e buscar depois os instrumentos aí que você trouxe, buscar conhecimento, buscar feedbacks e buscar outras interações. Agora, no ambiente de trabalho, a gente está cada vez mais vendo aí, como a gente comentou anteriormente, as gerações andam se esbarrando nos ambientes, né? Então, eu tenho ambiente de trabalho composto pelo baby boomer, que são aqueles nascidos em 46 até 64, pós Segunda Guerra Mundial, que vem com as suas características. E até a geração Z também no mesmo ambiente, esses nascidos mais recentemente, em 97 até 2010 aí. Cada geração traz consigo suas experiências, valores e formas de trabalhar únicas, Uhum. inclusive de acordo com a forma, a visão que tem do mundo e do que cada um quer para você. Eu, por exemplo, venho da geração X, eu tenho uma trajetória completamente diferente e clara, diferente da que se tem hoje, e clara, é, que é pertinente à minha geração. Quais são as principais diferenças de valores e expectativas que a gente até citou sobre o esbarramento aí das gerações entre as diferentes gerações nesse ambiente de trabalho? Mas, Denise, primeiro eu quero, mais uma vez, focar assim, que a gente não pode estereotipar e colocar todo mundo no na mesma caixinha, né? E também, uma outra coisa que acontece é que a gente evolui, né? A gente estava conversando no off aí, Não. que eu era uma profissional com 30 anos, hoje aos 55 sou outra completamente diferente, né? Porque graças a Deus eu aprendi com as outras gerações também. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, que é o aprendizado intergeracional, que é extremamente valioso, né? A gente aprender o que cada geração traz de melhor, isso é perfeito. Mas tem algumas pesquisas, tem uns estudos. Grande parte dos estudos de gerações são dos Estados Unidos, da Europa. Então, a gente tem um estudo no Brasil que não é um estudo muito reconhecido, que é de uma pesquisa de duas doutoras de uma universidade do Paraná, que elas classificam um pouco diferente aí essa questão. Mas o que é mais conhecido aí no dia a dia são os baby boomers, X, a geração Y, né, que são os millennials e a Z. Esses estudos, eles falam o seguinte, principalmente a geração baby boom, a geração... O que é geração, na verdade? Vamos contextualizar. Geração, ela se forma de acordo com as influências que essas pessoas têm, principalmente entre a idade de 7 e 21 anos, tá? Que formam aí as características, as personalidades, os valores, né? Então, o que essas pessoas viveram em termos sociais, culturais, políticos e econômicos influenciou aí na forma de comportamento. Então, isso que é classificado uma geração. Os baby boomers valorizam muito a questão de lealdade com a empresa, né? Comprometimento, lealdade, né? Eles entravam na empresa, ficavam 40 anos na mesma empresa, né? Então era aquele vestir a camisa, né? Tinha uma dedicação muito grande.
E aí a gente ainda vê muito essas características, né, esses valores de considerar a empresa como uma extensão da vida, né, dos baby boomers. Então, valoriza muito assim, ser reconhecido, né, o fulano de tal da empresa tal, né, isso é um valor muito grande. Um valor assim é ter rotinas estabelecidas, né? Aquela coisa mais estruturada, uma coisa mais convencional, hierarquia, né? Um respeito muito pela hierarquia. Então essas são algumas expectativas de ter uma liderança em que a liderança isso na verdade acho que todas as gerações querem ter uma liderança inspiradora, né? Mas é aquela coisa pelo líder, né? Aquela questão da hierarquia. A geração X, que é a nossa geração, que já vê assim, querendo autonomia, liberdade para decidir as coisas, mas com muito comprometimento, né? Então, assumir, muito responsável, de assumir as coisas com responsabilidade, independência, mas com responsabilidade. Então, é uma coisa muito forte, né? Tem uma geração que era muito chamada de uma geração workahólica, né? Queria entregar, entregar, entregar. A geração Y já veio uma geração que é uma geração mais empreendedora, assim, né? De não se ligar muito, eu quero ir para essa empresa e ficar tantos anos, não, uma geração mais empreendedora, então valoriza muito essa questão de flexibilidade, de inovação, de aprendizado contínuo, né? De mudança, valoriza muito a cultura da inovação e de ambientes colaborativos, né? Trabalhar em equipe, etc. A geração G chega aí, assim, liberdade é meu nome, né? Uma geração que quer trabalhar com propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu quero saber por que eu estou fazendo isso. O que vai gerar dentro da empresa o meu trabalho? E ter liberdade e flexibilidade para fazer o trabalho do jeito que elas acham que é melhor ser feito. Então, assim, gosta de ambiente digital, sim, agilidade, comunicação muito mais rápida, né? E é uma geração que tem estudado muito sobre essas pessoas, elas gostam muito de feedback. Mas não aquele feedback trimestral, semestral, não, aquele feedback instantâneo, aquele feedback na hora. Então, né? Isso está legal, elogio também, gostam muito de ser elogiados, etc. Então, mas eu gosto de falar, sempre quando eu falo das gerações, do meu curso de pós-graduação, eu tenho uma aula inteira só para falar das gerações, né? São 3 horas e meia, é muita coisa para falar, mas uma coisa que eu gosto de falar de valores, os valores em comum. Eu acho que a gente tem que trabalhar com as diferenças, né? Valorizando o que cada um tem de melhor e proporcionando esse aprendizado intergeracional. E a gente também tem que valorizar as coisas em comum. Então, todas as gerações querem respeito, todas querem se sentir pertencentes no ambiente de trabalho, né? Todas querem ser valorizadas e reconhecidas. Todas querem ter oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado e de crescimento. Todas querem trabalhar em coisas interessantes. Quem quer trabalhar em coisas interessantes? Todo mundo quer trabalhar com coisa interessante. E todo mundo quer ter uma liderança legal, inspiradora, né? Que você fala, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa, né, quando eu crescer. Quando eu crescer. Agora, em termos de números e percentual, o que que você traz para a gente em relação a quanto que a empresa está, as empresas estão absorvendo as gerações nos seus ambientes de trabalho? Gente, Essa aí não é uma coisa gostosa de falar, não. Mas a gente tem. Eu estou trabalhando agora, né? Uma pesquisa que saiu da GUP, que eles fizeram uma pesquisa entre agosto de 2022 até setembro de 2023, com todas as empresas que trabalham nas contratações com eles. E eles dividiram em 5 faixas, né? Empresas desde até 200 funcionários até empresas acima de 5.000 funcionários. você tem esses dados na mão? Quer compartilhar com a gente? Para quem está no Tenho. vídeo, a gente vai falando para quem está no áudio, mas no vídeo é legal ter essa Vamos lá. visibilidade. Tem aqui contratações gerações X por porte de empresa, pequena, Empresa, média e isso. grande, extra.
Extra Extra grande. grande. Aham. É. Então, aqui a gente vê, né? Geração baby boomer, bem poucas as contratações aqui, gira em menos de 1%. A geração X também, hoje a geração X são quase 27% da população. E as contratações estão girando em torno de 4, 5%. Né? Muito pouco, Muito muito baixo. pouco. É a geração assim que hoje está em total gás para trabalhar, experiência, e que está sendo ainda discriminado, muito discriminado nas organizações. Tem várias ações sendo feitas, mas ainda está muito assim. Eu, por exemplo, eu dou muita palestra nas empresas sobre isso, mas eu estou vendo muito ainda as pessoas conhecendo, conversando, mas assim, a atitude mesmo. Poucas empresas estão realmente trazendo pessoas 50 mais, 45 mais para as organizações. Então, ainda é um problema que as pessoas precisam enxergar, né? Porque na apresentação até que eu fiz no Sebrae ontem, é a única geração que vai aumentar a participação no total da população. As outras vão cair a participação. Então, assim, daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar se continuar pensando dessa Exatamente. forma, né? Exato. Então, a maioria das contratações estão aí na geração Y mesmo, em torno de entre 58% e 68% das contratações são das pessoas de entre 27 e 43 anos. 43. E Depois disso, você começa a ficar à margem, né? aí, assim, em torno de 30% da geração Z. E uma coisa que a gente precisa falar da geração Z, saiu uma reportagem super famosa semana passada, ou 15 dias atrás, que bombou nas redes sociais, que as lideranças dos Estados Unidos, 40% dessas lideranças não querem contratar a geração Z. Eu vi. Né? Falando que tem pessoas indo para as entrevistas levando os pais, né? Isso é muito louco, né? E não querem cumprir horários, não gostam, não vão para as reuniões, não cumprem os objetivos, os projetos nos prazos. Então, assim, tem bastante críticas na geração Z. Mas de novo, a gente precisa falar. A gente não pode colocar toda a geração Z dentro do mesmo caixa, né? Não pode fazer isso. Tem muita gente da geração G maravilhosa trabalhando aí. Eu conheço, eu trabalho e tenho alunos sensacionais que trazem, que aliás me influenciaram muito na vida, em termos de comportamento, em termos de propósito no trabalho, de não ser workahólico, de querer ter liberdade e flexibilidade. Né? Então, essa troca é muito grande. Né? Então, a gente não pode rotular. Né? Você acha que existe aí uma preocupação sobre a falta de comprometimento sendo vista, né, de uma forma errônea, porque realmente você não pode generalizar, colocar tudo no mesmo pote e falar todos são assim, né? Mas existe muito preconceito também, dos preconceitos que impedem incluir receber mais essa geração Z é a falta de comprometimento com a empresa, porque, segundo estatística, segundo perfil traçado aí, uma das coisas é assim, não tá bom, eu vou embora. Não me deu espaço, eu vou embora. Isso é uma coisa que está acontecendo mesmo, assim, mas depende da necessidade, né? É, Também. Pessoas em situações sociais, né, mais humildes, as pessoas não fazem isso. Você pode não, ver que isso não acontece, né? sim, sim. Então, tem uma coisa também muito de criação aí também, né? Eu converso, minha irmã tem filha adolescente, eu falo, olha, a profissional que ela vai ser depende da criação que você está dando, né? Por exemplo, de dar tudo na mão, né? Quando as coisas não vão do jeito que quer, emburra, né? Sai, vai embora. É isso que pode estar acontecendo. Mas o que eu vejo da geração Z hoje é o seguinte: eu não chamo de comprometimento, eu chamo assim, de valorizar a felicidade no trabalho, valorizar o propósito, valorizar a saúde mental,
entendeu? Eu não quero falar, não são comprometidas. Elas são comprometidas primeiro com elas, né? Sim. Acho que todos nós deveríamos pensar da mesma forma. A gente deve se comprometer com a gente. A gente está se sentindo produtivo, está se sentindo feliz, está sentindo que está contribuindo. Você não vai sair. Está se sentindo desafiado. Agora, a gente ficava nos trabalhos quando a gente não sentia isso, né? Porque era obrigatório. Eu preciso ficar nessa empresa. Hoje a mentalidade não é essa, né? A mentalidade é: eu posso contribuir mais, eu posso estar feliz aqui no meu momento de trabalho, eu quero ter liberdade para dar minhas contribuições. Então, compreender essas características, essas expectativas, é muito mais importante do que sair colocando um monte de matéria aí que vai influenciando as pessoas, de que as pessoas elas não querem ser líderes, que as pessoas não querem trabalhar, que não são comprometidas. E assim, não é por aí que a gente tem que enxergar, né? Vamos enxergar o copo meio cheio em vez de meio vazio. Agora, para a mudança acontecer na base, e aí eu estou falando dos colaboradores, tem que vir com uma visão da liderança e da alta liderança das empresas. E aí eu vou mais além da cultura organizacional. Organizacional. E aí, assim, não só a geração precisa se entender, os pais, né, a importância dos pais na criação dessa geração, e a geração ver o impacto e a colaboração, que é a contribuição que ela pode gerar aí no ambiente, por onde ela passar, mas também as empresas estarem preparadas e se prepararem constantemente para receber essa multigeração dentro do seu ambiente de trabalho. Não é isso, acho que você até comentou anteriormente, não é isso que a gente vê. Na prática, elas colocam todo mundo no pote, não quero perder tempo com isso, traz quem pode me agregar nesse momento valor e alcançar os objetivos e resultados que a empresa tem. Como é que fica essa mudança, esse movimento, e qual a expectativa você vê aí como consultora de empresas para o futuro que esse movimento efetivamente vai acontecer? Primeiro, a gente está tentando, tem várias pessoas que eu conheço que estão trabalhando com esse tema nas empresas, né? Principalmente em São Paulo, aqui em BH ainda tá muito pequeno ainda esse processo, mas as empresas, eu chamo, a palavra-chave é consciência, né? A gente precisa trazer consciência da realidade, né? Da inversão da pirâmide populacional, para começar, que as pessoas estão envelhecendo melhor, né? A segunda consciência que tem que ter é que multigeracionalidade traz inovação, muita, Palavra-chave, né? né? É, ter consciência que não adianta ter diversidade geracional se não tiver um trabalho de inclusão e de educação, e nem se não tiver líderes preparados para lidar com essa multigeracionalidade, né? Então, assim, treinar os líderes e as líderes é extremamente necessário, porque as pessoas não sabem lidar com tanta diferença de expectativa, de forma de trabalho, de forma de se comunicar, e as lideranças precisam aprender, né? Então, precisa ter treinamento, sim, e não só para a liderança, mas para as equipes, para elas entenderem porque assim, existem muitas pessoas falando de conflitos geracionais, né? Tem um livro aqui que eu comprei quando eu comecei a estudar, conflitos geracionais. Conflito a gente tem todo dia, né? Nossa vida, independente de faixas etárias. A gente tem que evitar o confronto, que é o confronto quando não tem discordâncias sem empatia, né? Esses confrontos, sim, isso precisa ser trabalhado com as equipes, né? Então, precisa ter treinamento para as equipes também, para as equipes saberem lidar com as diferenças. Agora, como eu estou vendo isso? Como eu te falei, eu gosto sempre de ver com otimismo, né? Com uma expectativa de melhora.
Cada vez mais eu estou vendo mais empresas se interessando, né? Por exemplo, esse evento que a gente fez, eu e algumas pessoas que a gente trabalha junto, a gente fez no Sebrae, é um evento de marketing digital, e a gente foi falar sobre o mercado consumidor 50 mais nesse evento. Foi a primeira vez que esse evento trouxe esse assunto. Então, a gente está vendo mais abertura, mais curiosidade sobre o tema, empresas já querendo saber como que trabalha isso. Então, eu estou vendo, eu estou com uma expectativa boa que a gente está evoluindo. Ainda não estamos evoluindo na velocidade necessária, mas estamos evoluindo, né? Então, a gente tem espaço para falar sobre isso, igual você está me dando esse espaço aqui agora, tem esse espaço que o Sebrae deu. Isso é extremamente importante para a gente mostrar, porque tem gente que nem pensa no assunto, né? Às vezes não é que ele seja contra, não, é porque nem pensa, nem sabe. E a gente precisa trazer, então a gente precisa discutir o assunto, trazer, convencer a alta liderança, porque isso tem que vir da alta liderança. Tem que vir da alta liderança. Agora, a alta liderança por si só pode ser conscientizada através da média liderança. Olha, o negócio está vindo, está batendo na Sim, porta. Então, existe não só a expectativa da média liderança receber os inputs para ele sair trabalhando, mas ela também tem a missão sem e a dúvida. possibilidade de transformação para cima e para baixo. Trazendo sobre o estilo de liderança, é, é, me vem, e muito se está comentando, uma das habilidades também, que é inteligência geracional. Né? Mudou-se a inteligência emocional? Não mudou-se, não deixou de ser importante, mas houve aí uma adaptação, que é uma habilidade muito importante para os líderes se apresentarem. Mas para se Uhum, apresentar, devem ser reconhecidos como tal. uhum, Que significa, basicamente, ter habilidades para lidar com essas diferentes gerações que a gente está comentando. aham, Habilidades de comunicação. Então, por exemplo, você tem gerações com um formato mais formal, a uhum, geração mais atual, ela mais informal, mais direta, e tem a forma também específica de motivar cada um. sem Lembrando-se dúvida. que, independente da geração, cada ser é um ser com a sua complexidade, DNA, todo único. Então, ele vem aí somado com uma série de valores e experiências aí, tanto presentes quanto do passado. Quais Uhum. são o que você pode trazer? Quais são algumas estratégias de comunicação, por exemplo, ou habilidades mais implementadas que o líder pode trazer para garantir que cada membro da sua equipe se sinta valorizada e compreendida, né? Porque e quando eu falo de multigeração, antes de você entrar, me vem muito à cabeça, com muito carinho, o filme O Estagiário com Robert De Niro. É nítido como que a equipe se relacionava com um senhor totalmente de terno, uma maleta, tal, claro, gourmetizada, como um filme hollywoodiano, mas pode ser possível, né? O respeito entre os mais novos com os mais velhos, somando aí com aprendizado e bagagem, experiência que cada um. Mas, voltando à pergunta, quais as estratégias de comunicação que o líder pode estar com a sua equipe para manter a equipe motivada no sentido de reconhecer cada um no seu quadrado? A primeira coisa, eu gosto de falar que o líder tem que ser líder one-to-one, é líder de cada um, ele não é líder de equipe, né? Por isso que eu acho que não adianta um líder ter uma equipe direta, por exemplo, de 40 pessoas, né? Muito complicado isso, ter uma liderança direta, e aí você não vai conseguir ser essa liderança adaptativa que a gente falou, né? Então, a primeira coisa é entender profundamente os valores, entender as expectativas, entender as necessidades. Para isso, você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que escutar as pessoas, né? Então, a comunicação muito mais de escuta.
aqui, nesse caso. Para você entender, pergunta quais as expectativas, pergunta como que ela gostaria de ter o feedback, como ela gostaria. Pergunta, gente, é muito simples isso. Como é que você vai saber como agir se você não sabe como as pessoas querem que você haja com elas, né? Então, perguntar, escutar e absorver, né? E transformar, né? Então, reconheça que há diferença e que você precisa agir diferente com as pessoas. Então, tem pessoas que gostam de um líder mentor, tem pessoas que gostam de um líder que direcione, tem pessoas que gostam de livros mais flexível. Então, assim, você tem que se adaptar, você tem que ser multilíder. Não tem jeito, tem que ser multilíder e utilizar uma variedade de canais diferentes de comunicação, né? Então, você pode fazer reuniões mais longas com aquelas pessoas que gostam de estar na reunião ali para discutir. Você pode comunicar com as pessoas por WhatsApp, você ter uma variedade de canais trabalhando ao mesmo tempo, também adaptadas, né? Porque quem disse que liderar é uma coisa fácil, simples, né? Não é. O que acontece muito é que muitas empresas promovem pessoas para cargos de liderança que não estão preparadas para isso, né? Não foram preparadas para liderar. Que era assim, é um grande especialista, ele é maravilhoso como especialista, vai ser líder. E não dá um treinamento, não dá uma orientação, né? Aí a pessoa falha como líder, né? Então, ser líder por isso que assim, tem que ter muito treinamento. As pessoas, elas acham, a pessoa nasce líder. Não nasce líder, não. Ela pode nascer com carisma, ela pode nascer com poder de influência, mas ninguém nasce líder. Liderança é uma habilidade treinável, né? A gente precisa ver isso. Uma coisa que a liderança deve fazer, uma atitude que ela deve ter aí com as pessoas, é ser um mediador também. Precisa ter essa coisa de fazer uma mediação imparcial. Promover uma coisa que é muito importante aí para essa conexão das gerações, que eu faço nas empresas, é mentoria cruzada. Que é você colocar duas pessoas de gerações diferentes para se mentorar. Uma mentora X mentora Y, Y mentora X. Isso quebra uma barreira de estereótipo gigantesca. A empatia aumenta mais, começa a ter respeito, admiração entre as partes, porque sabe que a gente vê muito mais preconceito das pessoas mais velhas com as mais novas do que as mais novas com as mais velhas dentro das empresas, né? Isso é impressionante. E essa mentoria é muito legal para trazer essa, né, as pessoas entender e começam a entender por que as outras pessoas agem dessa forma, né, e aí a equipe fica muito mais coesa. E assim, valorizar, né? Valorizar as pessoas que são diferentes, valorizar os pontos fortes das pessoas e promover esse aprendizado entre as pessoas, né? Eu acho que é isso aí que são algumas estratégias que a liderança pode ter aí para esse ambiente multigeracional. Agora, a participação dos recursos humanos, que se transformou de décadas para cá, não é mais aquele departamento engessado, quadrado, hoje ele é muito mais envolvido no negócio e para pessoas, em treinamentos, etc. Está muito direcionado para ajudar e colaborar nessa transformação. Então, temos aí a responsabilidade das pessoas, dos colaboradores, da média liderança e da alta liderança, com impulso aí, com participação direta com os três níveis Uhum. do recursos humanos. Porém, as empresas destinam 10%, quando isso, de investimento para os recursos humanos. Então, assim, inclusive no bônus, no final do ano, clima organizacional, clima, ambiente e tal, essa avaliação, ela impacta, na minha experiência, Uhum. impacta muito pouco no bônus no final do ano de toda a liderança.
Isso, na minha visão, tem que mudar. Se ela tiver mais direcionada, você vai impactar diretamente nos resultados que a empresa eh, espera ter. Como e como está vindo essa mudança e essa conscientização, tanto internamente do departamento das pessoas, dos headers de recursos humanos, quanto a abertura que as empresas estão dando para esse departamento e injeção de investimento, não só financeiro, mas como dar um up e responsabilidade diferente do que ela vem tendo. Isso aí é um ponto que Desafio, ainda né? é um desafio. Eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa. Esse mês eu tive 3 convites para fazer palestra em empresa de graça. Porque o É recurso humano isso, não tem dinheiro. é a realidade. Né? Não tem dinheiro. E aí, aí, o que eu falei com eles, eu disse, não adianta eu ir fazer uma palestra na empresa, isso não vai mudar nada. A palestra tem que ser um marco de um início de um projeto. Agora, você me levar para lá na sua empresa uma palestra e ir embora, sabe, isso não vai adiantar nada, até faria. Se a gente tivesse um projeto, eu faria, mas por fazer, não vai adiantar. E então a alta liderança precisa entender mesmo que está pouco. A gente está falando muito, recursos humanos agora é uma área estratégica e tal, mas ela precisa de verba para trabalhar. Treinamento e desenvolvimento é uma das áreas mais importantes que existem. Empresa sem gente preparada não faz nada. Né? Então, infelizmente, felizmente, tem algumas empresas que destinam, sim, uma parte considerável. Eu, por exemplo, eu trabalhei ano passado com um hospital aqui de Belo Horizonte, a Santa Casa de Belo Horizonte, que atende pelo SUS, eles têm uma área de diversidade e inclusão. Eles fazem vários projetos. Eu fiz uma consultoria grande lá. Então, assim, tem empresas que estão investindo em treinamento, em desenvolvimento, mas tem muitas empresas que não. E aí tem uma rotatividade de gente, porque as pessoas não são preparadas, não entregam resultado, aí em vez de preparar, manda embora, contrata, e não percebe o custo que isso tem, né? De ficar trocando as pessoas. Então, esse é um tema muito, muito sensível que precisa ser, realmente, as pessoas precisam dar uma olhada, cultura organizacional, estratégia sem uma cultura legal não vai para frente, então, cultura organizacional, treinamento e desenvolvimento, o RH, eu não gosto nem de chamar de RH, não gosto de recursos humanos, é área de gente, é muito, muito, devia ser o coração mesmo da empresa. Infelizmente, muitas não são. Eu acho que essa mudança está acontecendo de anos para cá, mas a passos muito lentos frente à mudança geracional A que está necessidade, e à necessidade que está demandando. Nós estamos sendo atropelados sim. pela tecnologia, pela IA, pela, por novas formas pelos conceitos e valores que cada geração traz, enfim, é, a gente estava acostumado numa velocidade muito menor e agora está muito maior, e eu acho que as empresas, muitas empresas, de novo, não vamos generalizar, né? Mas Aham. vamos falar pela média, é o que está acontecendo, e aí tem uma série de fatores. Mas eu queria entrar no Mosaico. Você fundou esse ano Mosaico Gerações. Conta pra gente isso, como é que surgiu e qual é o objetivo? Na verdade, Denise, eu já trabalhava com os temas dentro da DB Consultoria, né? Então, eu quis realmente separar para dar um foco grande nisso. Porque da DB Consultoria, eu dou consultoria de governança, eu dou consultoria de cultura organizacional, de felicidade no trabalho, e eu queria ter um foco maior nisso, porque eu vejo muita demanda, muita necessidade de trabalhar. Né? Então, é trabalhar a intergeracionalidade, é trabalhar a inclusão de pessoas 50 a mais, é trabalhar a liderança para equipes multigeracionais,
Então, a Mosaico está aí para trazer essa união entre as gerações, né? A gente trazer o melhor que tem de ter 4 gerações, até 5 gerações, né? Porque tem gente aí da geração silenciosa ainda trabalhando, né? Você vê o Abílio Diniz, que faleceu, ele era geração silenciosa e estava super engajado ainda, né? É, profissionalmente. Então, trazer, mostrar para assim, o objetivo maior da Mosaico é mostrar para as organizações a riqueza de trabalhar com as gerações e como fazer para trabalhar com as gerações. Então, esse aí é a missão maior aí da Mosaico. E eu acho que a sociedade cada vez mais precisa de fundadoras, pessoas como você, como eu, que abre o caminho, que cria o podcast, pessoas como né, temos várias fundações aí que estão cada vez mais falando sobre o tema, porque não dá para colocar debaixo do tapete, né? Tá aí na nossa cara e a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E isso que Exatamente. hoje em dia eu vejo muita diferença de 10, 20, 30 anos atrás. Antes se via as coisas e falava, não é comigo, ou isso não vai me afetar. Hoje não, tá encostando em todo mundo. Mas esse Exatamente. papo assim, então primeiro eu queria agradecer, né, em relação à nossa, a sua iniciativa de fazer diferença, dessa contribuição que a gente se ajuda mutuamente para cada vez mais vir à tona esse tema. A gente está quase terminando e, de novo, ficaríamos aqui 3 dias, mas vamos dividir em etapas. Mas antes de terminar, eu quero convidar você para trazer uma dica, à parte de todas as dicas que você trouxe, mas uma dica especial para quem está escutando. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Aristóteles, bem antiga. Ele fala assim: a gente é o que a gente faz repetidamente. Então, a excelência não é um feito, é um hábito. Então, além da consciência que eu falei, é a gente criar o hábito de ouvir as pessoas, de escutar as pessoas, de ser flexível, de ser ágil. A gente não vai mudar de uma hora para outra, né? A gente precisa criar o hábito. Igual a gente cria o hábito de beber água, vamos criar o hábito de ser líderes adaptativos. Não, não acha que a transformação vai ser de uma hora para outra, mas faça disso uma postura para virar hábito, e depois que vira hábito, fica muito mais simples. E no caso de feedback, colaborando com a sua dica assim de ouro, deixar de ver o feedback como crítica e acolher como uma forma positiva de transformação colaborativa. Sem Então, acho dúvida. que pode ajudar bastante no que você trouxe aí para a gente de melhorar essa interação entre todas as pessoas, né? Isso aí. Muito obrigada mais uma vez, e de novo, somos pessoas privilegiadas por conseguir fazer algo, tentar fazer algo diferente. E muito obrigada pela sua contribuição em nome da sociedade que está disposta de participar, em participar dessa transformação toda. E muito obrigada por ter recebido, né, com carinho esse meu convite e estar participando aqui, trocando ideias com a gente. Prazer enorme. Esse assunto é delicioso de conversar e eu quero que se propague cada vez mais a mais pessoas e mais empresas. Pode me convidar outras vezes, vai ser um prazer. Ah, super, já está aqui publicamente convidada. E assim chegamos ao fim desse episódio. Espero que a conversa tenha gerado insight, feito você refletir sobre o tema. Como aproveite e converse com outras pessoas, troque ideias, isso vai fazer com que essa conscientização venha cada vez mais e consequentemente, a transformação que a gente espera.
de uma forma positiva. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios, que cada tema é um tema único. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana. Até a próxima e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço.